A partir de agora, aqui na Aranãs, Palavra do Pastor, com Dom Darcy José Nicioli, arcebispo de Diamantina. Olá, gente boa! Minha saudação para você que nos acompanha pela Rádio Aranãs FM, aqui em Capelinha, ou pelas rádios que entram em rede neste momento de fé. Sou Dom Darcy, arcebispo de Diamantina. Que bom contar com a sua sintonia. E vamos elevar o pensamento a Deus e começar nosso momento de oração com a saudação angélica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Palavra do Pastor. Gente boa, o estudo que fizemos sobre a carta aos Gálatas neste mês da Bíblia suscitou reflexão e algumas perguntas foram enviadas ao nosso programa. Que bom, não é? Aproveite você também e nos envie suas dúvidas. Acesse os nossos podcasts e, se por um acaso perdeu alguma reflexão, reveja. Hoje, a pergunta é do Pedro Henrique, da paróquia do Bom Jesus, em Diamantina. Ele nos pergunta assim: Dom Darcy, qual é o ensinamento da Bíblia sobre a aliança com Deus? A aliança. Há quase 4.000 anos atrás, um povo dentre tantos outros que existiam na face da terra foi escolhido por Deus. Este povo para ser mensageiro, sinal do seu amor para a humanidade. Este povo é o povo de Israel. Para isso, foi feita uma aliança. E nós vemos toda a história da aliança de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. Foi feita aliança com Noé, com Abraão, com Moisés. E o povo de Israel, escolhido por Deus, aprendeu a perceber a ação deste Deus na sua história. Era Deus se revelando nos acontecimentos. E a Bíblia saiu da memória desse povo. Perpassou séculos até chegar a nós. A Bíblia nasceu da preocupação de não esquecer o passado, os feitos de Deus na história do povo. E ela começou a ser escrita em torno do ano 1200 antes de Cristo. E o Novo Testamento entre 50 e 100 da era cristã. O modo de falar, as palavras e os acontecimentos da Bíblia refletem a época em que cada livro foi escrito. Isso é muito importante considerar para entendermos melhor a linguagem simbólica, as marcas culturais e os sinais que são usados no texto sagrado. Diz a Constituição Dei Verbum, sobre o Verbo de Deus, justamente sobre as Sagradas Escrituras, é um documento da Igreja, diz assim que estes livros,
porque a Bíblia é um conjunto de livros. A Bíblia é uma biblioteca. Diz assim: estes livros, embora também contenham coisas imperfeitas e transitórias, manifestam, contudo, a verdadeira pedagogia divina. E como dissemos, Deus inspirou homens e mulheres para comunicar a sua palavra. A Bíblia não é um livro de ciência ou de história, mas um livro em primeira mão de oração, onde Deus mesmo se comunica nas circunstâncias da vida humana. A primeira vez, vamos lá, a resposta para o Pedro Henrique. A primeira vez que aparece na Bíblia a palavra aliança é ali em Gênesis capítulo 6, versículo 18, quando Deus diz a Noé que vai fazer uma aliança com ele e vai preservá-lo junto com a sua família do dilúvio. E passada aquela calamidade, Deus estabelece essa aliança, cujo sinal é o arco-íris. A aliança com Noé deve ser entendida como uma aliança com toda a nova humanidade purificada pelas águas do dilúvio. Aliança, então, é um contrato entre Deus e o seu povo, um contrato de amor. Outra aliança que Deus faz é com Abraão. E Deus promete a Abraão uma terra, descendência e uma bênção constante em sua vida e na vida da sua família. E a marca desta aliança é a circuncisão, que define culturalmente quem é judeu, pela circuncisão. Para Israel, a circuncisão tem um sentido religioso. E esse sinal já é prefiguração do nosso batismo cristão. Quando somos batizados, somos circuncidados em Cristo. Não no físico, mas no coração. E depois, no início do Êxodo, Deus faz aliança com todo o povo que ele libertou da escravidão do Egito e conduziu até o Monte Sinai por meio de Moisés. E no Sinai, os hebreus prometeram, porque a aliança é proposta de Deus e resposta do povo. Os hebreus prometeram: tudo o que Yahvé disse, nós o faremos. Está feita a aliança. É um contrato entre duas partes. E essa aliança resume-se nas palavras muitas vezes repetidas pelo povo de Israel na Bíblia. Quando ele lê ali: serei vosso Deus e vós sereis o meu povo. Esta é a aliança. Portanto, a aliança afirmava um compromisso de Deus em proteger o seu povo escolhido, e por parte de Israel era exigido servir somente a Deus e não a outros deuses, a não ser idólatra. Muitas vezes ao longo da história, o povo rompeu com esta aliança por suas infidelidades. São os nossos pecados. Os profetas se situam como intermediários quando a aliança era rompida para reconstruí-la e anunciar uma nova aliança. Por exemplo, os profetas Jeremias e Ezequiel aludem à nova aliança como um prenúncio de um pacto definitivo entre Deus e o seu povo. Diz assim: dias virão, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Veja ali, no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31 e seguintes. Enfim, o pacto definitivo, quando aconteceu? Em Jesus. Jesus veio realizar a nova aliança, e de forma definitiva. E isto aconteceu na última ceia. Ali transparece essa novidade, quando diz Jesus aos seus discípulos: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Recorda-se que nós rezamos esta verdade em todas as missas celebradas? Cada vez que na missa renovamos o sacrifício da cruz, estamos confirmando
nossa aliança, esse novo pacto que começou em Jesus Cristo e que nós estabelecemos pelo batismo que recebemos. Sendo assim, o sacrifício de Jesus substituiu os rituais do templo, da lei antiga, com os seus sacrifícios de touros e os seus sacerdotes. Jesus é o sumo sacerdote e o verdadeiro templo de Deus. Ele é a nova e eterna aliança. E por meio desta aliança, recebemos a salvação como um presente gratuito. Olha só como a pergunta do Paulo Henrique nos ajuda a entender melhor a grandeza da nossa fé. Há um pacto definitivo feito por Deus com todo o seu povo. Definitivo. Nós já estamos salvos em Jesus Cristo. Porém, devemos corresponder fazendo a nossa parte. E a nossa parte é acolher o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida e viver segundo aquilo que este Evangelho estabelece. Viver como Jesus viveu. Amar como Jesus amou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meu abraço e minha bênção. Você ouviu Palavra do Pastor.